Eu sou o Pereira Neto, sou editor do blog sobre o framework KM Action e desse canal no YouTube. Bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. O propósito desse vídeo é dar continuidade ao vídeo anterior, onde nós começamos a falar sobre os principais componentes ou funcionalidades de um DBMS. Neste vídeo nós iremos concluir a descrição dos demais componentes, que são, respectivamente, o gerenciador de armazenamento de dados, o gerenciador de dicionário de dados, o verificador de integridade, o gerenciador de bloqueios, o gerenciador de buffer, o gerenciador de transações e o gerenciador de recuperação de falhas. Todos esses elementos, então, serão vistos dentro do contexto do framework KM Action. Vamos ao vídeo. Nessa continuação do nosso vídeo anterior sobre o tema DBMS, nós vamos falar agora sobre o próximo componente ou funcionalidade de um DBMS, que é o gerenciador de armazenamento. O gerenciador de armazenamento ele é o responsável pela armazenagem e recuperação de dados de dispositivos de armazenamento secundário, que são as memórias em disco. O gerenciador de armazenamento ele garante que os dados sejam armazenados e recuperados com eficiência. Ele vai apresentar uma série de outros componentes que serão descritos a seguir neste vídeo. O primeiro desses componentes ou funcionalidades é o gerenciador de dicionário de dados. Num DBMS, um gerenciador de dicionário de dados, ele é o componente responsável pelo armazenamento e pela gerência dos metadados, ou seja, dados que se referem a outros dados e que são usados pelo DBMS. O gerenciador de dicionário de dados ele vai armazenar uma série de informações sobre os objetos de banco de dados. Num banco de dados relacional seriam as tabelas, as queries, os índices, as colunas, as restrições de integridade e outros componentes que formam o esquema de um banco de dados. O gerenciador de dicionário de dados ele possui um repositório central para armazenar e gerenciar esses metadados. E esses metadados podem ser acessados pelos diversos componentes ou funcionalidades do DBMS que nós mencionamos anteriormente, incluindo o otimizador de consultas, o analisador de consultas e outros componentes do banco de dados. Então, esses metadados eles são armazenados no dicionário de dados com o propósito de garantir a consistência dos dados, a integridade dos dados e a segurança dos dados. O próximo componente do gerenciador de armazenamento é o verificador ou checador de integridade, que é o componente responsável por garantir a consistência e a correção dos dados armazenados no banco de dados. O verificador de integridade ele impõe várias restrições e regras que são definidas no esquema do banco de dados por meio da DDL, de forma a evitar erros e inconsistências de dados. O verificador de integridade realiza várias verificações nos dados, incluindo restrições de chave primária, restrições de chave estrangeira, restrições de verificação, impondo regras de validação de dados definidas nessas restrições de verificação. Por exemplo, garantir que uma coluna de data contenha uma data válida ou que uma coluna numérica esteja dentro de um intervalo especificado. Um outro tipo de restrição que ele verifica são as restrições exclusivas, né? Que são aplicadas para evitar dados duplicados em colunas de tabelas num banco de dados relacional. E, além disso, esse verificador de integridade ele pode executar outras verificações,
como validação do tipo de dados, validação de valor nulo, atribuição de valor padrão. De um modo geral, então, quando o verificador de integridade detecta uma violação de uma restrição ou de uma regra, ele gera um erro e impede que a transação faça alterações no banco. Isso garante que o banco de dados permaneça consistente e correto ao longo do tempo. O verificador de integridade, então, ele é um componente crítico de um DBMS, pois ele garante a precisão e a consistência dos dados no banco de dados. Sem ele, o banco de dados pode vir a conter dados inválidos ou inconsistentes, levando à perda de dados, resultados incorretos e outros problemas, como a tomada de decisão dentro das empresas. Além dessas restrições que foram mencionadas anteriormente, o verificador de integridade, ele também garante a utilização de um mecanismo denominado trigger ou gatilho, que é um objeto de banco de dados associado num banco de dados relacional a uma tabela, e ele é executado automaticamente em resposta a determinados eventos ou ações sobre o banco de dados, como as operações de insert, update ou delete. Então, o principal objetivo de um gatilho é fornecer uma maneira de impor regras de negócio automaticamente e manter a integridade dos dados de um banco de dados. Esses gatilhos eles são definidos num banco de dados relacional usando a linguagem SQL e podem ser configurados para serem executados antes ou depois do evento de disparo desse gatilho. Eles podem ser usados para executar uma ampla variedade de tarefas, incluindo atualizar outras tabelas, enviar notificações por e-mail ou registrar informações em uma tabela de auditoria. Eles são uma ferramenta poderosa no gerenciamento da integridade e consistência dos bancos de dados, mas devem ser utilizados com cautela, porque uma vez que eles sejam mal utilizados, isso pode afetar significativamente o desempenho do banco, especialmente em ambientes que trabalham com alto volume de dados. Vamos falar agora sobre o gerenciador de bloqueio, que é o componente responsável por gerenciar o controle de concorrência de transações que acessam dados compartilhados. O gerenciador de bloqueio ele garante que as transações não interfiram uma nas outras e que os resultados das transações estejam corretos. Ele funciona aplicando bloqueios em dados compartilhados para impedir o acesso simultâneo de várias transações. Então, quando uma transação deseja acessar um dado compartilhado, ela solicita um bloqueio ao gerenciador de bloqueio e ele verifica se esse bloqueio pode ser concedido sem violar o nível de isolamento da transação e se o recurso já não está bloqueado por outra transação. Se esse bloqueio puder ser concedido, o gerenciador concederá o bloqueio à transação e a transação poderá acessar o dado. Se ele não puder ser concedido, a transação é suspensa até que o bloqueio seja liberado pela outra transação. O próximo componente é o gerenciador de buffer. Ele é um componente que gerencia a transferência de dados entre o disco e a memória principal. O gerenciador de buffer é responsável por alocar e gerenciar um pool de memória chamado buffer pool, que é usado para armazenar páginas de dados acessados com frequência no disco. Com isso, ele consegue melhorar o desempenho do DBMS no acesso aos dados. Já o gerenciador de transações, ele garante que as transações dos bancos de dados sejam executadas de forma correta e consistente. Então, para o gerenciador de transações, uma transação é uma sequência de operações de banco de dados que devem ser concluídas todas ou
se houver uma execução parcial dessas operações, as alterações feitas no banco pela transação devem ser desfeitas de forma que o banco permaneça num estado de consistência. O último componente do gerenciador de armazenamento é o gerenciador de recuperação. Ele é o responsável por fazer o backup do banco de dados regularmente, numa frequência estabelecida pelo DBA, e restaurar o banco em caso de falha ou corrupção dos dados armazenados no banco. Ele também trabalha em conjunto com o gerenciador de transações, restaurando o estado do banco de dados para o caso de falhas em transações, ou seja, uma transação é composta por uma série de operações que devem ser executadas na sua totalidade. Caso haja uma falha no meio da execução de uma transação, as alterações no banco que foram feitas até o momento daquela falha devem ser desfeitas para que o banco retorne ao estado de absoluta consistência. E isso é feito, então, pelo gerenciador de recuperação de falhas. Então, esse é o último componente aí da arquitetura genérica do nosso DBMS. Com isso, nós concluímos este vídeo, onde o propósito foi falar sobre os últimos componentes ou funcionalidades de um DBMS e suas principais funções dentro do framework KM Action. Em breve, outros vídeos serão criados para mostrar outros aspectos do nosso framework. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo e, se possível, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.